Na pequena cidade de Serra das Almas, aninhada entre as colinas de Minas Gerais, o final da tarde sempre era envolto por uma névoa fina que descia das montanhas. O ar era fresco, com o cheiro de terra molhada e mato, e o som dos sinos da igreja barroca misturava-se ao canto dos pássaros que voltavam para seus ninhos. Contudo, por trás dessa tranquilidade colonial, havia um lugar que provocava sussurros e olhares reverentes. Bastava mencionar o nome do terreiro de Pai Joaquim de Oxalá, e as pessoas mudavam o tom de voz. Vinha gente de toda a região, até mesmo de Belo Horizonte, com os rostos marcados pela esperança ou pela tristeza. Todos com um único objetivo: buscar a ajuda de Pai Joaquim, um homem de mais de 50 anos, conhecido por seus supostos dons espirituais e sua mão abençoada. Sua casa era modesta, um casarão antigo com janelas de madeira pintadas de azul, mas o terreiro nos fundos era impressionante. As paredes eram de adobe, e o interior era decorado com guias de contas coloridas e imagens de santos católicos sincretizados com orixás. No centro, um altar de madeira escura abrigava velas e defumadores que nunca se apagavam. Uma fumaça perfumada com um aroma adocicado de ervas e resinas pairava constantemente no ar, um cheiro que era ao mesmo tempo penetrante e calmante, como se convidasse presenças invisíveis a participarem do ambiente. Toda sexta-feira à noite, dezenas de pessoas se sentavam em bancos de madeira no salão principal, conhecido como barracão. Elas ouviam Pai Joaquim falar com uma voz baixa, porém cheia de autoridade. Ele sempre vestia branco, com calças e uma bata imaculadas, e um fio de contas de Oxalá, brancas como leite, em seu pescoço. Sua maneira de falar era mansa, cheia de conselhos e parábolas, fazendo com que qualquer um acreditasse estar diante de um homem iluminado, alguém que transcendia o mundano. Todos os problemas da vida, ele disse em uma dessas noites, com o som dos atabaques ao fundo marcando um ritmo lento, não vem apenas do mundo material, mas também dos fardos invisíveis que carregamos em nossa alma, das energias que se apegam a nós. Aquelas palavras ressoavam profundamente naquelas pessoas. Em uma região rural onde o catolicismo popular se misturava com crenças de matriz africana e folclore, a fala de Pai Joaquim fazia todo sentido. Pessoas que já haviam esgotado suas opções na medicina, na justiça ou nas finanças vinham até ele em busca de um milagre. O nome de Pai Joaquim de Oxalá espalhou-se como vento na serra. Diziam que ele curava doenças sem remédios, apenas com banhos de ervas e rezas. Diziam que ele abria os caminhos para negócios que estavam à beira da falência. E o mais famoso de todos os seus dons, ele conseguia ajudar casais que após anos de casamento, não conseguiam ter filhos. Ele é um pai de santo abençoado pelas entidades, comentavam os homens na venda do seu antenor. A água sagrada que ele usa vem de uma fonte escondida na Serra das Almas, uma fonte que só ele conhece, acrescentava outro, com convicção. Com o tempo, as histórias sobre seus poderes se transformaram em lendas. Todos os dias, a pequena estrada de terra que levava ao terreiro nunca estava vazia. Carros, motos, charretes e pessoas a pé se revezavam no caminho. Alguns traziam oferendas, como velas de 7 dias e flores brancas. Outros traziam galinhas ou garrafas de cachaça para as entidades. E havia aqueles que vinham com envelopes discretos, cheios de dinheiro como forma de agradecimento. Todos estavam convictos de que, enquanto seguissem as orientações de Pai Joaquim, suas vidas mudariam para melhor. Ninguém sabia ao certo de onde vinha o conhecimento daquele homem. Ele raramente falava sobre seu passado. Alguns diziam que ele havia aprendido os segredos das ervas com os índios no norte. Outros sussurravam que ele havia passado por um período de reclusão em uma gruta na Chapada Diamantina, na Bahia, recebendo seus dons diretamente dos orixás. Ninguém podia provar nada, mas todos acreditavam. Acreditavam porque precisavam acreditar. No meio das pessoas que aguardavam sua vez naquela noite, sentados em um banco de madeira no canto, estavam João da Silva e sua esposa, Maria Aparecida. Seus rostos demonstravam cansaço, mas seus olhos ainda brilhavam com um fiapo de esperança. Estavam casados há 5 anos, mas o silêncio em sua casa era quebrado apenas pelo tic-tac do relógio, nunca pelo choro de um bebê. João trabalhava como mecânico em uma pequena oficina na entrada da cidade. Maria era professora na escola primária municipal.
Já haviam consultado médicos em Ouro Preto, feito exames em clínicas especializadas em Belo Horizonte. O resultado era sempre o mesmo: clinicamente não havia nada de errado com eles. Às vezes é a ansiedade, dizia um médico. Continuem tentando, aconselhava outro. Quando uma vizinha mencionou o nome de pai Joaquim, sentiram como se uma luz se acendesse no fim de um túnel escuro. Tentem ir lá, disse a vizinha, Dona Elza. Meu sobrinho e a esposa dele conseguiram. O menino nasceu forte, e a sorte deles até mudou. Naquela noite, sob a luz amarelada das lâmpadas do barracão, João e Maria esperavam. O cheiro de incenso envolvia seus corpos, turvando a fronteira entre o real e o espiritual. De trás de uma cortina de contas, os passos de pai Joaquim soaram, acompanhados pelo cheiro ainda mais forte de alfazema. Quem precisa da minha ajuda esta noite? A voz era grave, mas transmitia uma paz profunda. Maria abaixou a cabeça e respondeu em um sussurro: Somos nós, pai. Queremos ter um filho. Pai Joaquim sorriu. Um sorriso sereno, tranquilizador. Mas por algum motivo, por trás daquele sorriso, havia algo que não se podia explicar, como uma sombra dançando entre as chamas das velas. E foi a partir daquele momento que uma longa história de fé, pecado e feridas profundas começou a se desenrolar lentamente. No ano de 2019, durante a estação seca, o ar nas encostas de Serra das Almas estava pesado, e o perfume do defumador do terreiro de pai Joaquim parecia flutuar por toda a cidade. Naquela noite, João da Silva e sua esposa, Maria, estavam sentados em pequenas cadeiras de madeira diante do altar, iluminados apenas pela luz trêmula das velas. Eles haviam chegado com o coração transbordando de esperança. Pai Joaquim sentou-se à frente deles, com as pernas cruzadas e uma calma imponente. Seu cabelo era grisalho nas têmporas, e seus olhos, escuros e penetrantes, pareciam ler a alma de quem o encarava. Meus filhos, ele começou com a voz mansa. Eu vejo nos olhos de vocês um fardo pesado. Vocês já buscaram a ajuda do mundo dos homens, da medicina, mas às vezes o problema não está no corpo. Está no espírito. Maria baixou os olhos, sentindo as lágrimas se formarem. Nós só queremos uma criança, pai. Já esperamos por 5 anos, mas Deus parece não nos ouvir. Pai Joaquim fechou os olhos por um instante, como se estivesse consultando algo em outro plano. Eu vejo uma sombra escura ao seu redor, minha filha. Uma energia de vidas passadas, um karma de uma tristeza antiga que impede a chegada de uma nova alma. Suas palavras fizeram Maria prender a respiração. Ela não era do tipo que acreditava facilmente em tudo, mas havia algo na voz de pai Joaquim, uma autoridade tranquila, que fazia sua lógica se dissipar lentamente. João olhou para a esposa em silêncio. Em seu coração, ele também estava maravilhado. Como aquele homem podia saber o que se passava em suas mentes? O que devemos fazer, pai? Perguntou Maria com a voz quase trêmula. Pai Joaquim suspirou longamente. Existe um caminho, mas ele exige fé absoluta. O mundo espiritual só ouve um coração que confia de verdade. Ele se levantou devagar, pegou uma pequena quartinha de barro sobre o altar e derramou uma água leitosa em um copo de vidro. Esta é a água sagrada da fonte da serra. Eu mesmo a recolho em noites de lua cheia. Mas ela não pode ser bebida por qualquer um. João impulsivamente disse, então deixe que eu beba primeiro, pai. Não, a voz de pai Joaquim foi firme, mas suave. Esta água é para a mulher. O homem carrega a semente, mas a mulher carrega a vida. As energias são diferentes. Se você interferir, o equilíbrio entre o masculino e o feminino será quebrado. Todas as preces serão em vão. João se calou. Ele abaixou a cabeça, tentando processar uma lógica que escapava à sua compreensão. Como um homem simples de Minas, ele fora ensinado a respeitar o sagrado, o misterioso. Por trás de sua aparência calma, ele se sentia pressionado. 5 anos de casamento sem filhos o tornavam alvo de comentários e olhares de pena da família. Ele desejava ser pai não apenas por amor, mas também por orgulho. Então ele decidiu acreditar. Faria o que fosse necessário. Pai Joaquim continuou.
A partir da próxima sexta-feira, Maria, você deve vir aqui sozinha, 3 vezes por mês, sempre em noites de energia forte. Mas não venha se estiver em seu período. Seu corpo precisa estar limpo para que os guias de luz se aproximem. Maria assentiu lentamente. Havia um pouco de medo em seu coração, mas a esperança era muito maior. Ela sabia que seu marido, em silêncio, também estava angustiado, então tentou sorrir para tranquilizá-lo. Se este é o caminho, eu vou seguir, meu bem, disse ela baixinho. Antes de irem embora, pai Joaquim lhes deu um pequeno pano branco e um frasco de vidro com a água sagrada. Coloquem debaixo do travesseiro todas as noites e rezem com o coração, instruiu ele. Deixem que esta água guie um bom espírito até vocês. Naquela noite, eles voltaram para casa em sua moto antiga, pela estrada de terra que serpenteava as colinas. O vento frio soprava da serra. Maria segurava o frasco contra o peito. Em sua mente, ela já conseguia imaginar o rosto de um bebê, o sonho que sempre a acompanhava. Algumas noites depois, Maria voltou ao terreiro, desta vez sozinha. O céu estava nublado, e o cheiro de terra molhada acompanhava seus passos. No pátio, apenas algumas velas iluminavam o caminho, suas chamas dançando com o vento. Léo, o jovem assistente de pai Joaquim, um rapaz magro e calado, abriu a porta. Pai Joaquim está esperando, disse ele brevemente. O ambiente interno estava na penumbra, iluminado apenas por um candeeiro a óleo. O perfume de alfazema e sândalo enchia o ar. No centro da sala havia uma esteira no chão e uma pequena mesa com um copo da mesma água leitosa. Pai Joaquim estava de pé, vestindo apenas uma calça branca. Sente-se, minha filha, disse ele gentilmente. Vamos pedir para que seu ventre seja purificado da escuridão. Não tenha medo. Tudo isso é para uma nova vida. Maria sentou-se com as mãos trêmulas. Uma pequena voz em sua mente perguntava se aquilo era realmente necessário. Mas quando olhou nos olhos de pai Joaquim, a voz desapareceu. Ela queria acreditar. Ela precisava se tornar mãe. Pai Joaquim ergueu o copo, entoando uma reza em uma língua que ela não compreendia, talvez um dialeto africano antigo. Sua voz era grave e vibrante. Então, ele soprou sobre a superfície da água e a entregou a Maria. Beba. Deixe que esta água te limpe por dentro e por fora. Maria encarou o líquido por um segundo e depois o bebeu de um só gole. O gosto era estranhamente adocicado, como garapa misturada com ervas. Seu peito ficou leve. Sua cabeça começou a girar. Estou fazendo isso pelo meu filho, seu pensamento repetia, antes que tudo começasse a ficar turvo. Ela ainda conseguiu ouvir a voz suave de pai Joaquim à distância. Deite-se, minha filha. Deixe a energia dos guias trabalhar. Depois disso, tudo ficou escuro. Quando abriu os olhos, os primeiros raios de sol da manhã atravessavam as frestas da janela de madeira. Pai Joaquim estava sentado de pernas cruzadas diante do altar, com os olhos fechados. Você já terminou, disse ele, sem se virar. O primeiro ritual foi um sucesso. Se sentir tontura, é sinal de que os espíritos de luz entraram e limparam seu ventre. Maria sentou-se, passando a mão no rosto. Sua respiração estava pesada. Em seu peito, uma sensação estranha, uma mistura de medo e alívio. Obrigada, pai, disse ela baixinho. Pai Joaquim olhou para ela com um leve sorriso. Lembre-se, não conte a ninguém sobre este processo. Nem mesmo ao seu marido. A energia se perde se você revelar o segredo. Maria assentiu, curvando a cabeça em sinal de respeito. Levantou-se e saiu. O ar fresco da manhã tocou sua pele. Os pássaros cantavam nas goiabeiras do quintal. Ela olhou para o céu e sorriu levemente, como se acreditasse que sua esperança estava prestes a se concretizar. No entanto, da janela nos fundos do terreiro, pai Joaquim a observava em silêncio. Seu sorriso mudou lentamente. Não era mais um sorriso de prece, mas um sorriso que guardava um segredo. Em seus olhos, algo escuro brilhou por um instante, em meio à luz da vela que quase se apagava. E a partir daquela noite, sem que ninguém soubesse, Maria havia entrado em um caminho sem volta.
Um caminho que mudaria toda a sua vida e abalaria uma pequena cidade nas encostas da serra. No final de 2019, enquanto a estação seca deixava a paisagem de Minas Gerais com tons amarelados, o ar da manhã em Serra das Almas trazia o cheiro de café coado e terra. 2 semanas haviam se passado desde o primeiro ritual de Maria. Na pequena casa deles, a vida seguia seu ritmo lento, mas algo parecia diferente. João sentava-se na varanda todas as manhãs, olhando para as colinas distantes. Ele sentia uma calma que não experimentava há muito tempo. Sua esposa, Maria, parecia mais serena. Sorria com mais frequência, embora seu rosto às vezes estivesse pálido. Todas as noites, ela rezava com o pano branco debaixo do travesseiro e o frasco com o resto da água sagrada nas mãos. Às vezes tinha sonhos estranhos. Via uma luz brilhante no topo da serra, ouvia a voz de uma mulher sussurrando palavras de consolo. Acordava com o coração acelerado, mas ao abrir os olhos, sentia uma paz profunda, como se os sonhos fossem um bom presságio. Na sexta-feira seguinte, ela retornou ao terreiro. Desta vez, o ar estava mais frio e a névoa descia baixa, cobrindo o pátio. Léo, o assistente, abriu a porta e apontou para a sala dos fundos, sem dizer uma palavra. Lá dentro, pai Joaquim já a esperava, vestindo uma túnica cinza. Um colar de sementes escuras pendia de seu pescoço. Velas nos cantos da sala espalhavam uma luz amarelada e trêmula. Minha filha, seu corpo está começando a aceitar a luz dos guias, disse ele suavemente. Esta noite é a segunda etapa. Depois dela, o caminho para a vida estará aberto. Maria assentiu. Eu rezei todas as noites, pai. Sinto-me mais calma, embora às vezes com tonturas. É um bom sinal, respondeu ele, sorrindo. Ele pegou a quartinha, derramou a água leitosa, recitou suas preces em uma língua antiga e soprou sobre o líquido lentamente. Beba novamente. Deixe seu corpo descansar. Maria bebeu sem hesitar. O mesmo gosto adocicado e estranho encheu sua boca e sua visão lentamente se desvaneceu. Ouviu o som distante das preces, e então tudo escureceu novamente. Ao acordar, a luz da manhã já entrava pela janela. Pai Joaquim estava sentado diante do altar, observando a fumaça do incenso subir em espirais. Muito bem, disse ele com a voz calma. Você passou por 2 etapas. Falta apenas uma, e o portal da vida se abrirá. Maria abaixou a cabeça. Embora seu corpo estivesse fraco, seu coração estava aquecido, acreditando que tudo estava acontecendo como deveria. João observava a esposa com um misto de orgulho e emoção. Maria parecia mais dedicada a cuidar da casa, plantou jasmins no jardim e sorria sempre que ele chegava do trabalho. Ela não chorava mais com frequência, como antes. Toda sexta-feira, ela continuava indo ao terreiro. João não fazia muitas perguntas, queria apenas proteger a fé que começava a florescer no coração de sua esposa. Mesmo quando alguns vizinhos faziam comentários maldosos, ele ignorava. 5 anos de espera o haviam tornado disposto a acreditar em qualquer coisa que trouxesse esperança. Algumas semanas depois, Maria voltou do terreiro com o rosto pálido, mas com um sorriso nos lábios. Ela abraçou o marido na porta de casa e disse baixinho: meu bem, sinto que algo mudou em meu corpo. João a olhou por um longo tempo e depois retribuiu o abraço. Talvez nossas preces tenham sido ouvidas, disse ele. Naquela noite, eles jantaram uma refeição simples, mas estavam felizes. Entre a luz do lampião e o cheiro de arroz fresco, conversaram sobre nomes de bebês que poderiam um dia ter. 1 mês depois, Maria começou a sentir náuseas todas as manhãs. No início pensou que fosse um mal-estar passageiro, mas os dias passaram e a fraqueza persistiu. Ela comprou um teste de gravidez na pequena farmácia perto do mercado. Quando viu as 2 linhas vermelhas aparecerem claramente, suas mãos tremeram. Lágrimas escorreram por seu rosto. Meu Deus, estou grávida, sussurrou ela. Correu para fora do quarto. João, estou grávida. João ficou paralisado, depois olhou para o teste na mão da esposa. As 2 linhas eram como uma luz que atravessava seu peito. Ele abraçou Maria com força. Um choro de felicidade irrompeu no pátio da casa.
Depois de 5 anos de espera, o milagre finalmente havia chegado. A notícia se espalhou rapidamente pela cidade. Vizinhos vieram parabenizá-los. Dona Cida da venda trouxe bananas e ovos caipiras. Viu só? Pai Joaquim é realmente abençoado, disse ela com orgulho. O nome de Pai Joaquim ficou ainda mais famoso. Pessoas de cidades vizinhas começaram a vir em grande número ao terreiro, trazendo arroz, frutas, dinheiro e esperanças. Acreditavam que a água sagrada da Serra das Almas trazia bênçãos. Maria sentia seu corpo forte e sua gravidez transcorria sem problemas. Ocasionalmente, ela ia ao terreiro apenas para agradecer. Pai Joaquim a olhava com seus olhos serenos e dizia: guarde seu segredo, minha filha. O segredo entre você e o mundo espiritual. Maria sentia, mas sempre que via o frasco vazio da água sagrada na prateleira, sentia um aperto estranho no peito. Uma vez pensou em jogá-lo fora, mas sempre que estendia a mão, o medo inexplicável a impedia. Os meses passaram, e sua barriga cresceu. João preparou um pequeno quarto para o bebê, pintando as paredes de azul claro. Todas as noites, ele conversava com a barriga da esposa, sussurrando nomes bonitos. Se for menino, vamos chamá-lo de Bento para que seja sempre abençoado, dizia ele com um sorriso largo. Maria apenas sorria e acariciava a barriga, que começava a dar pequenos chutes. No terreiro, noite após noite, Pai Joaquim continuava a queimar suas ervas. Mulheres jovens chegavam, uma após a outra, com rostos cheios de esperança. A fumaça subia, escondendo seu rosto na penumbra. Ele olhava para a chama da vela, sorria discretamente e sussurrava: que elas também sejam abençoadas como Maria. Mas por trás daquela prece, seus olhos refletiam algo escuro. Algo que não era mais sobre bênçãos, mas sobre o poder que ele exercia sobre a fé das pessoas. Enquanto isso, na pequena casa em Serra das Almas, Maria e João dormiam profundamente, com os corações cheios de gratidão. Eles não sabiam que a felicidade que sentiam naquela noite era também o início de uma longa sombra que no futuro cobriria suas vidas. O ano de 2020 chegou com chuvas fortes que quase todas as tardes caíam sobre as encostas de Serra das Almas. O ar úmido trazia o cheiro de terra molhada e o som da água correndo pelas valetas na frente da casa de João e Maria. Dentro da casa simples, Maria sentava-se em uma esteira, abraçando sua barriga cada vez maior. Sempre que um trovão ecoava ao longe, ela fechava os olhos e rezava para que o bebê em seu ventre continuasse saudável. Meu bem, já consigo sentir ele se mexendo, disse ela, sorrindo. João, que estava consertando uma luminária, virou-se, aproximou-se e encostou o ouvido na barriga da esposa. Bento, hein? Você já está fazendo bagunça aí dentro, disse ele rindo. O riso dele se misturou ao som da chuva caindo no telhado de zinco, aquecendo o ambiente simples. Os dias passavam lentamente, mas cheios de esperança. Maria vivia sua gravidez com paciência. Todas as manhãs, acendia um pequeno incenso em um canto da casa e fazia uma prece. Às vezes, Dona Cida, a vizinha e dona da venda, aparecia com frutas ou um pedaço de bolo. Você precisa comer bastante mamão verde para o parto ser fácil, dizia ela rindo. Maria sorria. Seu coração estava aquecido, embora seu corpo começasse a parecer pesado. No entanto, no 8º mês, Maria começou a ter sonhos estranhos. Frequentemente via a figura de um homem de branco parado no meio da névoa. Seu rosto era indistinto, mas seus olhos eram gentis. Às vezes a figura sussurrava: Maria, cuide do seu filho, e então desaparecia na fumaça. Os sonhos não eram assustadores, mas sempre que acordava, sentia um arrepio. Não sabia se era um bom presságio ou um aviso. Enquanto isso, no terreiro ao pé da serra, a fama de Pai Joaquim crescia exponencialmente. Desde que a gravidez de Maria se tornou o assunto da cidade, muitos casais vinham em busca de sua bênção. O pátio do terreiro nunca estava vazio. De donas de casa a funcionários públicos da cidade vizinha, todos chegavam com oferendas e esperanças. Seu nome apareceu até mesmo em um jornal regional com o título: O Curandeiro de Serra das Almas que traz esperança. Na foto em preto e branco do jornal, Pai Joaquim sorria serenamente em frente ao seu altar.
Maria leu a notícia com orgulho. Olha, meu bem, é o pai Joaquim, disse ela, mostrando o jornal. Ele está ajudando tanta gente. João sorriu, mas em seu peito surgiu um leve desconforto. Ele não sabia por quê. Talvez porque outras pessoas agora estivessem elogiando alguém que até então parecia ser uma figura tão pessoal em suas vidas. O dia tão esperado finalmente chegou. Naquela manhã, o céu estava nublado e Maria começou a sentir fortes contrações. João correu para chamar Dona Helena, a parteira da cidade. A chuva caía devagar, molhando o quintal. Respira fundo. Segura. Isso mesmo, dizia Dona Helena, enxugando o suor da testa de Maria. O trabalho de parto foi longo, até que o choro alto e claro de um bebê finalmente encheu a casa. Parabéns, é um menino, disse a parteira, sorrindo. Saudável e forte. João, parado no canto da sala, deixou as lágrimas caírem sem perceber. Maria soluçava de felicidade. Bento. Seu nome é Bento, sussurrou ela, olhando para o pequeno bebê em seus braços. Naquela noite, Serra das Almas estava em festa. Os vizinhos trouxeram comida, ovos cozidos e flores. Todos parabenizavam o casal, chamando Bento de o filho da prece. Até o coronel Macedo, o homem mais influente da cidade, apareceu com um pequeno presente e disse que este menino traga muitas bênçãos para a nossa cidade. No entanto, Dona Helena ficou pensativa por um momento ao observar o bebê mais de perto. Os olhos do menino eram grandes e muito escuros. Seu nariz era afilado e sua pele mais clara que a de seus pais. Deve ter puxado algum ancestral, pensou ela rapidamente, afastando a estranha sensação que surgira. Ela sorriu e entregou o bebê de volta à mãe. Os dias seguintes foram cheios de felicidade. Bento crescia forte e raramente chorava. As pessoas elogiavam. Seu filho é tão bonito, Maria. Nem parece um menino daqui. Maria sorria sempre que ouvia isso, embora seu coração, à semelhança às vezes, tremesse sem motivo. Uma noite, quando Bento tinha 3 meses, Maria acordou com o som de um choro. Acendeu a luz e correu para o quarto do bebê. Mas ao chegar lá, Bento já estava em silêncio. O bebê olhava para a mãe com os olhos bem abertos. O olhar era intenso, profundo, como se ele entendesse algo que nem os adultos compreendiam. Maria deu um passo para trás e forçou um sorriso. Meu filho é tão esperto, já sabe olhar para a mamãe assim, disse ela tentando se acalmar. No dia seguinte, João também sentiu algo estranho. Enquanto segurava Bento na varanda, o bebê riu ao olhar para o céu. Mas quando um pássaro passou voando, seu choro irrompeu, alto e sem motivo aparente. João acariciou a cabeça do filho. O que você viu, meu filho? Murmurou ele. Tentou afastar a sensação estranha que começava a surgir em sua mente. Alguns dias depois, pai Joaquim veio visitá-los. Ele trouxe um frasco de água clara e um ramo de jasmim. Isso é para acalmar o bebê, disse ele suavemente. É da mesma fonte que sua mãe bebeu. Ele olhou para Bento por um longo tempo. Um leve sorriso apareceu em seu rosto. Este menino é especial. A luz dos guias brilha dentro dele. Maria sentiu-se orgulhosa ao ouvir isso, mas João permaneceu em silêncio. Ele observou o olhar de pai Joaquim, que se demorava demais no rosto de seu filho. Havia algo naquele olhar que lhe deu um calafrio. A gratidão em seu coração começou a se misturar com uma inquietação. Naquela noite, depois que todos dormiram, João sentou-se sozinho na varanda. A chuva havia parado. Apenas uma névoa espessa descia da serra. À distância, ele podia ver vagamente o terreiro de pai Joaquim, com a fumaça do incenso dançando lentamente no ar. Bento, meu filho, murmurou ele. Espero que você tenha vindo realmente de uma prece, e não de uma sombra. Em outro lugar, em uma sala silenciosa cheia de fumaça de ervas, pai Joaquim ainda estava sentado em frente ao altar. Seus olhos estavam fechados, e seus lábios sussurravam palavras inaudíveis. A luz dos guias finalmente cresceu perfeita. A primeira estação seca de 2021 chegou com um vento quente que soprava da serra. A terra nas ruas de Serra das Almas começou a rachar, e as folhas secas farfalhavam a cada rajada.
Na pequena casa de João e Maria, Bento já tinha 9 meses. Ele já conseguia ficar de pé, segurando-se nos móveis. Chorava pouco e passava a maior parte do tempo observando tudo com seus olhos grandes, que pareciam compreender algo além do alcance dos adultos. Maria achava que isso era sinal de que seu filho era inteligente. João também sorria, mas em seu peito crescia uma dúvida sutil, como uma nuvem escura se formando em um céu claro. Todas as manhãs, João levava Bento para a varanda. O menino ria ao ver a névoa se dissipar e ficava em silêncio quando os sinos da igreja começavam a tocar. Às vezes, Bento olhava fixamente para o ar, apontando para algo invisível, e depois se agarrava com força ao pescoço do pai. "O que você está vendo, filho?" João perguntava, baixinho. Não havia resposta. Apenas aqueles olhos redondos que refletiam o céu. O posto de saúde da cidade voltava a funcionar no início de cada mês. As mães levavam seus bebês, e o som de risada se misturava ao barulho da balança. Dona Helena, a enfermeira, examinou Bento com um sorriso. "Está muito saudável", disse ela. Mas seu olhar parou por um instante no rosto do menino. A pele clara, o nariz afilado, os olhos escuros e intensos. Do outro lado da sala, uma mãe de um bairro vizinho balançava uma criança com traços muito semelhantes. Por um breve momento, Dona Helena sentiu um arrepio. Ela rapidamente fez uma anotação em seu caderno, tentando apagar a estranha sensação que a incomodava. Depois de sair do posto de saúde, Maria levou Bento à venda de Dona Cida. "Está tudo bem com vocês", disse Maria, aceitando um copo de suco. Dona Cida sorriu, mas seu olhar desviou por um momento para a estradinha que levava ao terreiro. Ela frequentemente via mulheres jovens saindo de lá, cambaleando, com os rostos pálidos como se tivessem acabado de acordar de um sonho profundo. "Devem estar cansadas do ritual", murmurou ela, como se falasse consigo mesma. Os dias se seguiram normalmente. João começou a notar os hábitos estranhos de Bento. O menino gostava do cheiro de incenso, mas chorava alto sempre que um urubu passava sobre o telhado. Ele podia rir com a água que pingava da calha, mas tinha medo do reflexo da lua em um balde d'água. João guardava essas observações em sua mente, sem ainda tirar conclusões. Numa tarde, enquanto entregava umas peças em um bairro próximo, João encontrou um velho amigo, Carlos Alberto. Eles se cumprimentaram calorosamente. Ao lado de Carlos, estava um menino da mesma idade de Bento. O garoto olhou para João com olhos grandes e um nariz que fez o sangue de João gelar por um instante. "Este é o meu filho, Rafael", disse Carlos. "Finalmente conseguimos, depois de 5 anos tentando." João sorriu tenso, controlando-se para não fazer a pergunta que estava na ponta de sua língua. Naquela noite ele contou a Maria sobre o encontro. "Deve ser coincidência", disse Maria com naturalidade. João concordou, mas a palavra coincidência ecoava em sua cabeça como uma pedra em uma lata vazia. Alguns dias depois, Maria quis visitar o terreiro. "Só para agradecer", disse ela. Lá, o ambiente estava silencioso e cheio de fumaça de incenso. Léo os recebeu e pediu que esperassem. Quando o pai Joaquim apareceu, ele olhou para Bento por um longo tempo antes de dizer, com sua voz suave: "Este menino carrega a luz dos guias. Proteja-o do vento da serra e não o deixe olhar para a lua por muito tempo." Maria assentiu, embora não entendesse completamente. Enquanto isso, em casa, João procurava por pilhas e, sem querer, encontrou uma receita de farmácia no fundo de uma gaveta. Não estava em seu nome nem no de Maria, mas no de Léo, o assistente do terreiro. A receita era de um calmante suave. Ele segurou o papel por um longo tempo com a mente a mil. Por que essa receita estaria em sua casa? Ele se lembrou de que Léo viera algumas vezes durante a gravidez de Maria para trazer oferendas e a água sagrada. Mas para que um calmante? Ele dobrou o papel cuidadosamente e o guardou no bolso. Não disse nada a Maria. No mês seguinte, Dona Helena estava reorganizando os arquivos das crianças no posto de saúde. Ela colocou 4 fotos pequenas sobre a mesa. Bebês de bairros diferentes. Todos com características semelhantes: olhos grandes, pele clara, nariz afilado.
Suas mãos tremeram levemente. Ela tirou uma foto dos registros com seu celular, não para denunciar, mas para não esquecer a estranha sensação que a cutucava. Deve ser apenas coincidência, sussurrou ela, mas sua respiração estava pesada. Na venda, Dona Cida servia a uma jovem que acabará de voltar do terreiro. O rosto dela estava pálido e seus passos instáveis. Estou tonta, disse a moça. O ritual foi longo. Dona Cida serviu-lhe um chá quente. Beba isso. A moça sorriu, agradecida, e foi embora. Dona Cida a observou se afastar. Em seu coração ela queria contar ao Coronel Macedo, mas tinha medo de ser vista como fofoqueira. No fim de semana, João levou Bento para brincar no campo de futebol da cidade e encontrou Carlos novamente. As crianças corriam atrás de uma bola. Carlos, João perguntou hesitante. Onde você foi para conseguir sua bênção? Carlos respondeu sem suspeitar de nada. No terreiro de Pai Joaquim. A água sagrada dele é milagrosa. João sorriu, mas sentiu um peso no peito. A palavra milagrosa ecoou como um tapa em sua mente. Naquela noite, quando Maria e Bento já dormiam, João sentou-se na varanda, olhando para a receita em sua mão. O cheiro de incenso ainda vinha do quarto. Sua memória voltou às noites em que Maria voltava do terreiro, pálida e dizendo que estava tonta antes de adormecer profundamente. Água sagrada. Sono, murmurou ele. Ele ainda não se atrevia a acusar, mas a semente da suspeita crescia em seu peito, criando raízes silenciosas. Alguns dias depois, uma jornalista freelancer chamada Sofia Mendes veio à cidade para escrever um artigo sobre os bebês milagrosos. Ela conversou com Dona Helena e depois passou na venda de Dona Cida. Lá, ouviu conversas sobre as mulheres que voltavam tarde da noite do terreiro, cambaleando e com os rostos pálidos. Sofia não tirou conclusões, apenas anotou em seu pequeno caderno, fumaça de incenso. Mulheres voltam tarde tontas. Naquela noite, João observava Bento dormir. Sobre a cômoda, o frasco da água sagrada ainda estava ao lado de uma foto da família. Ele pegou o frasco, sentindo o cheiro estranhamente adocicado que vinha de dentro. Se isso for mesmo uma bênção, que eu saiba como protegê-la, sussurrou ele. Mas se não for, que eu tenha coragem para buscar a verdade. Alguns dias depois, João foi ao terreiro em plena luz do dia. Ele queria encontrar Pai Joaquim pessoalmente. No pátio, Léo estava varrendo. Pai Joaquim está? Perguntou João. Está em meditação, senhor, respondeu Léo rapidamente. Em um pequeno galpão perto do muro, João viu várias garrafas de vidro com líquidos transparentes, rotuladas à mão. Léo apressou-se em cobri-las com um pano. Desculpe, senhor. Isso não é para visitantes. João apenas sorriu e se despediu. No caminho de volta, João passou pela prefeitura. O Coronel Macedo estava sentado na varanda, lendo o jornal. E aí, João, como vai? Cumprimentou o coronel amigavelmente. João sentou-se por um momento querendo contar tudo. Mas as palavras não saíam. Ele percebeu que, sem provas, tudo soaria como a história de um homem confuso. Deixa para depois, pensou ele. Preciso de provas, não de sentimentos. Naquela noite, a lua cheia pairava no céu. Sua luz entrava pela janela do quarto. Bento acordou, sentou-se na cama e ficou olhando fixamente para a cômoda, onde estava o frasco da água sagrada. Ele não chorou, apenas olhou por um longo tempo e depois se virou para o pai. João sentiu um arrepio na nuca. Ele pegou o filho no colo e sussurrou, durma, meu filho. Mas em seu coração, ele sabia que o tempo de buscar respostas estava cada vez mais próximo. A longa estação seca de 2022 deixou o ar de Serra das Almas pesado e o céu com uma cor esbranquiçada. Desde a noite em que Bento ficou olhando para o frasco da água sagrada, João não dormia mais em paz. Todas as manhãs ele caminhava pela rua de terra em frente à sua casa, ouvindo o canto dos galos e o som distante dos sinos da igreja. Em sua cabeça as perguntas se multiplicavam, cada vez mais difíceis de ignorar. Ele sabia que se as deixasse ali, elas se tornariam espinhos em seu coração.
Naquela manhã, João foi à prefeitura com a desculpa de pegar um folheto sobre adubo. Na verdade, ele queria encontrar Dona Helena. Na sala do posto de saúde, ela organizava algumas pastas. Como está o Bento, seu João? Perguntou ela, abrindo a conversa. Dona Helena sorriu. Está saudável. O peso e a altura estão de acordo com a idade. João assentiu e olhou para a mesa. Dona Helena, posso perguntar uma coisa? As crianças da idade do Bento aqui na cidade. Parecem todas tão parecidas, não acha? Dona Helena fechou a pasta lentamente e olhou para João por um instante. Seu João, em cidades pequenas às vezes é assim. Mas eu entendo por que o senhor está perguntando. Anote tudo o que o senhor observar. Mas não faça nada sozinho. Suas palavras foram suaves, mas carregadas de significado, como um conselho de alguém que sabia mais do que dizia. Aquele conselho ficou na mente de João. Ele começou a escrever em um pequeno caderno, datas, lugares que entrava e saía do terreiro. Na primeira página, copiou as informações da receita do calmante que encontrou. Na página seguinte, desenhou um esboço da prateleira de garrafas que viu no terreiro e anotou os horários em que as mulheres chegavam e saíam, com base no que ouvirá de Dona Cida. Cada pequena anotação era como uma pedra que ele juntava em um longo caminho em direção à verdade. Alguns dias depois, João sentou-se por um longo tempo na venda de Dona Cida, sem pedir nada. Dona Cida trouxe um copo d'água com açúcar. Você parece preocupado. João olhou para o copo em sua mão. Dona Cida, a senhora costuma ver mulheres saindo do terreiro tontas? Dona Cida certificou-se de que a venda estava vazia antes de responder. Sempre. Elas andam devagar com o rosto pálido. Dizem que o ritual é muito forte. Tenho medo de parecer fofoqueira. João assentiu. Se um dia alguém perguntar, a senhora estaria disposta a contar? Apenas o necessário. Dona Cida o encarou por um momento. Se for para o bem, eu conto. Mas sem envergonhar ninguém. Na mesma semana, Sofia Mendes, a jornalista, voltou à cidade. Ela chegou com uma credencial, investigando o fenômeno dos bebês milagrosos. Dona Helena a recebeu com cautela, explicando as tendências gerais de nascimentos sem citar nomes. Sofia notou que vários bebês de bairros diferentes nasceram em datas próximas e tinham características semelhantes. À tarde, sentou-se na venda de Dona Cida, ouvindo as conversas. Quando estava de saída, João, que a esperava do lado de fora, a abordou. Dona Sofia, meu nome é João. Sofia sorriu. Eu já ouvi falar do senhor. João hesitou por um momento, depois tirou seu pequeno caderno do bolso. Estas são minhas anotações. Não é uma acusação, só quero entender. Suas mãos tremiam um pouco ao entregar o caderno. Ele estava dividido entre o desejo de saber e o medo de descobrir algo que não conseguiria suportar. Eles se sentaram em um banco na praça. Sofia leu as anotações lentamente, assentindo de vez em quando. Seu João, isso é um bom começo. Mas a verdade precisa de provas. Precisamos de 3 coisas: uma amostra da água sagrada, o testemunho de mais de uma pessoa e um rastro consistente de compras do medicamento. João olhou para as montanhas ao longe. Certo, eu vou tentar. Na noite seguinte, João ficou na esquina da rua do terreiro, escondido atrás de uma mangueira. Ele anotou a hora em que as luzes se acenderam, quem chegou e quem saiu. Mulher de véu marrom, chegou às 19 horas, saiu às 21h50. Passos instáveis. Seu coração estava pesado. Ele não queria acusar ninguém, apenas saber a verdade. Alguns dias depois, João foi à farmácia na cidade vizinha, a mesma cujo nome estava na receita. Fingiu que ia comprar um remédio para a gripe e ficou esperando. Quase 1 hora depois, Léo chegou com uma receita. O balconista pegou alguns frascos pequenos e os colocou em uma sacola. João levantou-se, pagou por seu remédio e saiu ao mesmo tempo que Léo. De longe, fotografou a fachada da farmácia e o relógio na parede. Enviou a foto para Sofia. A farmácia é a certa. Léo esteve aqui. Sofia respondeu rapidamente, guarde 2 cópias.
Se puder, consiga uma nova amostra da água sagrada. Diga que é para o Bento. Em casa, João olhou para o frasco da água sagrada na prateleira. Restava muito pouco. Ele disse a Maria: quero pedir uma nova água para o Bento. Ele tem andado agitado à noite. Maria concordou. Tudo bem, amanhã à tarde eu vou ao terreiro. João tentou parecer calmo. Deixa que eu vou. Ela concordou sem suspeitar de nada. Na tarde seguinte, João foi ao terreiro. Estava vazio. Léo varria o pátio. Seu João. João sorriu. Vim pedir um pouco de água para o Bento. Léo entrou e voltou com um frasco transparente rotulado à mão. Misture com um pouco de água filtrada. João pegou o frasco, pagou uma pequena quantia e voltou para casa com as mãos frias. Em casa, guardou o frasco em um armário trancado e ligou para Sofia. No dia seguinte, eles se encontraram em uma pequena clínica na saída da cidade. A recepcionista explicou: não somos um laboratório grande, mas podemos testar substâncias comuns. João entregou a amostra. A espera foi longa. Ele tentava pensar em seu trabalho na oficina, mas sua mente sempre voltava para aquele frasco. Quando seu nome foi chamado, seu coração disparou. O técnico disse: este líquido contém traços de um sedativo leve. João ficou em silêncio. Sofia abaixou a cabeça e anotou. O técnico acrescentou: este não é um laudo oficial, apenas um teste preliminar. Para ter valor legal, precisa ser feito em um laboratório credenciado. Sofia olhou para João. Pelo menos agora sabemos a direção. Naquela noite, João sentou-se na varanda e escreveu em seu caderno: amostra de água sagrada, traços de sedativo. Abaixo, acrescentou: preciso de mais testemunhas. No dia seguinte, recebeu uma mensagem de Carlos: precisamos conversar. Eles se encontraram no campo de futebol ao entardecer. As crianças corriam, e o céu estava em tons de laranja. Carlos disse em voz baixa: Rafael é parecido com o Bento. E com o filho do vizinho do outro bairro também. Minha esposa está preocupada. João assentiu lentamente. Se precisarmos provar algo, você tem coragem? Carlos olhou para o céu e respondeu: pela minha família, eu tenho. Naquela noite, Sofia sentou-se na venda de Dona Cida, montando uma cronologia: as visitas noturnas, os testemunhos da venda, as anotações da enfermeira, a receita da farmácia, a foto da prateleira de garrafas e o resultado do teste preliminar. Ela ainda não escreveria o artigo, apenas esperava pela última peça. A peça que poderia fazer todos encararem a verdade. No terreiro, a fumaça do incenso subia novamente no ar. Pai Joaquim sentava-se de pernas cruzadas com os olhos fechados, sussurrando suas preces. O vento da serra descia, trazendo frio. No peito de João, o medo e a determinação se encontravam. Ele sabia que o próximo passo não seria fácil. Mas uma vez que a porta da verdade fosse aberta, não haveria como voltar atrás. Já se passaram quase 2 anos desde o nascimento de Bento. O final de 2023 chegou com uma estação chuvosa que insistia em cair do céu cinzento. Serra das Almas parecia respirar mais devagar sob a névoa que cobria os campos. Por trás dessa névoa, sussurros começaram a se espalhar, na venda, nas rodas de conversa, na feira de domingo. As pessoas não ousavam falar abertamente, mas sabiam que alguns pais estavam investigando algo. Sofia Mendes agora vinha com mais frequência. Ela não trazia câmeras grandes ou gravadores. Apenas se sentava na venda de Dona Cida, pedia um café e ouvia as conversas. À noite caminhava lentamente pela rua do terreiro, parando a uma distância segura para não levantar suspeitas, anotando a que horas as luzes eram acesas e apagadas. Eu não sou a polícia, dizia a si mesma. Meu trabalho é apenas juntar os pedaços da verdade. João começou a contatar outros pais em quem confiava. Carlos e 2 vizinhos de outros bairros. Eles se reuniram secretamente nos fundos da prefeitura, em uma noite chuvosa. Não estamos procurando inimigos, disse João, em voz baixa. Só queremos saber a verdade para proteger nossas famílias. Carlos assentiu. Os outros 2 pais se olharam. Eu estou dentro, disseram eles, quase ao mesmo tempo.
Na noite seguinte, João foi à casa de Dona Helena. Dona Helena, queremos fazer um exame de DNA das crianças. Não para envergonhar nossas esposas, mas para ter paz. A senhora pode nos aconselhar? Dona Helena ficou em silêncio por um momento, olhando para a chuva. Seu João, eu não posso me envolver diretamente. Mas se forem fazer o exame, façam da maneira certa. Vão com suas esposas, expliquem com calma. E não fiquem com raiva, seja qual for o resultado. Esse resultado não é para culpar ninguém, mas para proteger os outros. Suas palavras trouxeram um pouco de clareza à mente de João. Sofia os ajudou a encontrar um laboratório credenciado em uma cidade maior. Levem os documentos, assinem o consentimento, coletem as amostras do pai e do filho, e mantenham o sigilo, orientou ela. Eu posso acompanhar vocês até a recepção, mas não entro na sala de coleta. Isso é um assunto de família. Numa manhã de sábado, 3 famílias partiram juntas. Na sala de espera do laboratório, com cheiro de desinfetante, João segurava seu caderno com força. Maria estava sentada ao seu lado, olhando para o chão. Não estamos fazendo isso porque eu não confio em você, sussurrou João, mas porque quero que a gente tenha paz. Maria olhou para o marido com os olhos marejados. E se? A frase ficou no ar. João abaixou a cabeça. Se houver uma ferida, nós vamos curá-la. Mas se não houver nada, poderemos dormir tranquilos. O resultado não saiu no mesmo dia. Eles voltaram em silêncio, ouvindo apenas o barulho da chuva no teto do carro. Sofia escreveu uma única frase em seu caderno naquela noite. O mais difícil em buscar a verdade é olhar nos olhos de quem amamos enquanto esperamos por uma resposta que pode quebrar nossos corações. 3 dias depois, o resultado chegou. Em casa, no silêncio, João abriu o envelope. A frase era curta, mas afiada. A relação de paternidade biológica é excluída. Sua respiração parou por um instante. Maria segurou seu braço. Mas, João respirou fundo. Nós vamos ficar bem. Ele não sentia raiva, apenas um vazio, como se o chão tivesse desaparecido. Os resultados das outras famílias foram os mesmos. Eles se reuniram novamente, colocando as 3 folhas de papel sobre a mesa. Ninguém gritou. Apenas o som da chuva e de respirações pesadas. O que fazemos agora? Perguntou um dos pais. Precisamos de testemunhas. Precisamos de provas. Precisamos falar com o coronel. O coronel Macedo veio naquela mesma noite. Ele ouviu tudo desde o início sem interromper. Sendo assim, disse ele, com calma, vamos começar de forma pacífica. Vou convocar uma reunião restrita na prefeitura. Não para acusar, mas para pedir explicações. No dia seguinte, ele enviou um convite oficial. Na noite da reunião, chovia novamente. As cadeiras foram dispostas em um semicírculo. O coronel abriu com uma breve oração e disse: esta noite, vamos conversar como uma família com o coração tranquilo. Pouco depois, Léo chegou primeiro. Em seguida, pai Joaquim, com sua habitual roupa branca e sorriso sereno. O que houve, coronel? Perguntou ele suavemente. João se levantou, segurando o papel com as mãos trêmulas. Pai Joaquim, não viemos como inimigos. Só queremos uma explicação. Várias crianças na cidade são parecidas. Nossas esposas passaram por rituais de purificação e voltavam para casa tontas. Encontramos um padrão de compra de calmantes. E isto? Ele ergueu o papel. É um resultado de exame que exclui a paternidade. O silêncio na sala foi total. Pai Joaquim baixou a cabeça por um momento e depois disse calmamente: meus jovens, os guias espirituais trabalham de maneiras que a razão não compreende. A água sagrada não é sonífero. A tontura é um sinal de que o corpo está rejeitando as impurezas da alma. E quanto à semelhança, não existem muitas pessoas parecidas no mundo. Suas palavras eram suaves, mas cortantes. Dona Helena levantou a mão. Pai, sou profissional de saúde. Se a tontura após a ingestão de um líquido, isso é uma questão médica. Se a água é sagrada, vamos testá-la juntos, na presença de todos. Vozes de concordância foram ouvidas.
Léo parecia inquieto, olhando para o chão. Pai Joaquim suspirou. Vocês estão procurando o inimigo no lugar errado. Eu sou apenas um intermediário. Ele se levantou. Se continuarem a me perturbar, vou parar toda a ajuda a esta cidade. Algumas mulheres presentes prenderam a respiração, com medo de perder a esperança. O coronel se levantou rapidamente. Chega! Esta noite vamos para casa em paz. Amanhã a água sagrada será testada no posto de saúde, com representantes da comunidade. Ninguém contestou. A reunião terminou. Lá fora a chuva havia se transformado em uma garoa fina. João abraçou Bento. O corpo pequeno estava quente em seus braços. Maria caminhava ao seu lado com os olhos úmidos. Sofia, ao fundo, fechou seu caderno, sentindo o peso da verdade cada vez maior em seus ombros. Ao longe, o terreiro parecia escuro. A fumaça do incenso subia do telhado, como se nada tivesse acontecido. Mas por trás das paredes, Léo sentava-se com as mãos trêmulas. Pela primeira vez, ele sentiu que precisava falar a verdade. Alguns dias após a tensa reunião na prefeitura, o ar em Serra das Almas parecia ainda mais denso. A névoa persistia nas encostas, e um silêncio pesado pairava sobre a cidade. As conversas na venda eram sussurradas, divididas entre os que defendiam pai Joaquim e os que acreditavam que a verdade estava começando a aparecer. Mas entre todos, ninguém estava mais atormentado do que Léo. No fundo do terreiro, ele se sentava sozinho diante da prateleira de garrafas. Do lado de fora, ouvia a voz de pai Joaquim entoando preces para um visitante, mas cada palavra soava como uma ameaça. Ele guardara silêncio por tempo demais. Todas as noites, os rostos das crianças parecidas apareciam em seus sonhos, como se cobrassem uma resposta. Ele acordava suando frio, com o coração disparado. Eu preciso falar, sussurrava para si mesmo. Senão vou enlouquecer. Naquela tarde, Dona Cida foi ao terreiro entregar um pedido de velas. Na varanda, Léo a parou. Dona Cida, posso perguntar uma coisa? Disse ele, em voz baixa. Se alguém comete um erro muito grande, mas se arrepende, ainda pode ser perdoado? Dona Cida o olhou nos olhos e respondeu, enquanto a pessoa estiver disposta a ser honesta, Deus ainda ouve. Aquela resposta fez Léo tremer. Naquela noite, Sofia recebeu uma mensagem de um número desconhecido, quero conversar. Mas não na cidade. Na lanchonete perto da ponte, à noite. Ela leu a mensagem 2 vezes antes de responder, vou sozinha. A chuva fina a acompanhou. Na lanchonete quase vazia, Léo estava sentado em um canto, de cabeça baixa. Seu Léo? Perguntou ela. Ele assentiu com a voz rouca. Não consigo mais carregar isso sozinho. Léo começou a contar, com a voz entrecortada, sobre as noites em que pai Joaquim o mandava preparar as garrafas de água. Falou sobre um pó branco, guardado em uma gaveta trancada que era misturado à água. Ele dizia que era para acalmar, para o ritual dar certo. Mas eu sabia que era um sonífero. Eu vi a embalagem uma vez. Suas mãos tremiam. Eu fiquei quieto por medo, mas agora tudo está errado. Sofia ouviu sem interromper, anotando cada palavra. O senhor está disposto a dar um depoimento oficial? Perguntou ela. Léo olhou para a mesa com os olhos úmidos. Estou. Mas preciso de proteção. Muita gente ainda acredita nele. Sofia assentiu. Vou informar a polícia e o coronel. Sua identidade será protegida. Na manhã seguinte, Sofia e João se encontraram com o coronel Macedo. Sofia entregou as anotações da conversa. João levou o resultado do teste da água sagrada feito no posto de saúde, positivo para um sedativo de dosagem moderada. O rosto do coronel ficou sério. Precisamos ser cuidadosos. Isso não é mais uma questão de fé, é uma questão de lei. Ele olhou para João. Você tem coragem de ser testemunha? João assentiu. Não quero que outras crianças se tornem vítimas. Naquela tarde, o coronel fez uma pequena reunião com 2 policiais da cidade vizinha. Eles ouviram o depoimento de Dona Helena, viram os resultados do laboratório e as anotações de Sofia.
Um dos policiais disse: "Vamos montar uma equipe de vigilância, mas precisamos de alguém de dentro para garantir as provas. Dona Sofia pode ajudar?" Sofia pensou por um momento e depois olhou para onde Léo estaria. Ele pode ajudar. Naquela noite, Léo foi à casa de João. Ele trazia um pequeno frasco de vidro. "Este é o único que ainda está intacto. Eu o escondi. Tem a caligrafia de pai Joaquim no rótulo." João olhou para o frasco como se fosse um objeto perigoso. "Você sabe que isso é uma prova crucial, não sabe?" Léo assentiu, com os olhos vermelhos. "Eu sei. Mas se amanhã eu não estiver mais aqui?" Sua voz falhou. João o olhou com firmeza. "Não fale assim. Vamos enfrentar isso juntos." No dia seguinte, o frasco foi levado pela polícia para um laboratório central. Enquanto isso, o terreiro continuava movimentado. Pai Joaquim anunciou que faria um grande ritual de purificação para a cidade na semana seguinte. Muitos moradores vieram trazer flores e incenso, sem saber que outro plano já estava em andamento. Sofia escreveu um relatório, entregou aos policiais e guardou uma cópia. Ela sabia que a hora estava próxima. Em casa, Maria sentou-se na varanda com João. "Meu bem, você tem certeza de que tudo isso vai dar certo?" perguntou ela. João respirou fundo. "Não tenho certeza. Mas se ficarmos calados, quem vai proteger as crianças?" Maria olhou para Bento, que dormia com os olhos marejados. 3 dias depois, o resultado oficial do laboratório chegou. O líquido continha um forte sedativo, capaz de deixar uma pessoa inconsciente por horas. A prova foi entregue à polícia, juntamente com o depoimento por escrito de Dona Helena. A polícia preparou um mandado de busca. O coronel foi instruído a preparar os moradores para não entrarem em pânico. Na tarde anterior à operação, Sofia encontrou-se com Léo novamente. "Seu Léo, esta noite eles virão. O senhor não precisa aparecer, mas por favor, certifique-se de que a porta dos fundos não esteja trancada." Léo assentiu, pálido. "Vou esperar do lado de fora do portão. Se ele souber que fui eu, minha vida corre perigo." Sofia tocou seu ombro. "Sua coragem vai salvar muitas pessoas." Naquela noite, o céu de Serra das Almas estava sem lua. O terreiro parecia uma sombra na escuridão. Lá dentro, pai Joaquim estava sentado diante do altar. Do lado de fora, alguns policiais à paisana esperavam o sinal. João estava entre eles com o coração acelerado. Léo fez um sinal à distância e desapareceu. Quando o som das preces começou, a ordem foi dada: "Agora." A porta dos fundos foi aberta lentamente. Os policiais entraram. O cheiro de incenso era forte. Na prateleira, dezenas de garrafas. Sobre a mesa, um pote com um pó branco. Pai Joaquim se virou, ainda calmo. "O que é isso?" "Vocês estão invadindo um lugar sagrado." Um policial se adiantou, mostrando o mandado. "Estamos apenas cumprindo nosso dever. Por favor, não se mova." O rosto de pai Joaquim se contraiu, mas ele ainda sorriu. "Vocês não entendem. Tudo isso é para o bem da cidade." Enquanto os policiais recolhiam as provas, João ficou paralisado. Em uma prateleira ele encontrou uma foto antiga, várias mães jovens com seus bebês em frente ao terreiro. Uma delas era Maria, sorrindo, cansada. Suas mãos tremeram ao pegar a foto. Naquela noite, o som baixo de uma sirene quebrou o silêncio da cidade. Moradores saíram de suas casas, olhando na direção do terreiro. Viram pai Joaquim ser levado, algemado, ainda vestindo sua roupa branca. Ele não resistiu, apenas olhou para o céu escuro e murmurou: "Vocês abriram um portão que deveria permanecer fechado." João observou de longe, as lágrimas caindo sem que ele percebesse. Léo estava na beira da estrada com o rosto molhado pela chuva. Sofia olhou para o relógio e anotou em seu caderno: 22h43. A chuva começou a cair mais forte, lavando as ruas da cidade e todos os segredos que estiveram escondidos por tanto tempo. Na manhã seguinte à prisão, o ar em Serra das Almas estava pesado. A névoa descia da serra, cobrindo os telhados e os campos.
A cidade estava silenciosa. O terreiro, agora cercado por uma fita da polícia, parecia um fantasma. O cheiro de incenso da noite anterior ainda pairava, misturado ao cheiro de terra molhada. As crianças não se atreviam a passar pela rua. As mães fecharam suas portas. Os pais sentaram-se em suas varandas, em silêncio. O coronel Macedo caminhava lentamente em direção à delegacia. Em suas mãos, um relatório. Seu passo era pesado. Ao passar pelo portão do terreiro, ele parou por um instante, olhando para a placa que ainda dizia Terreiro da Paz. A palavra paz soava como uma ironia. Ele suspirou e continuou seu caminho. Léo passou a noite na casa de um parente. Não dormiu. A imagem de pai Joaquim, entre a raiva e a decepção, assombrava sua mente. Pela manhã, ele olhou para seu reflexo em um espelho rachado. Eu falei, sussurrou. Fiz o que era certo, mas seu coração ainda tremia. Ele sabia que parte da cidade o veria como um traidor. Na casa de João, o clima não era mais leve. Maria fez café, mas ninguém tocou. Bento brincava no chão, alheio a tudo. João estava sentado, olhando pela janela. O que as pessoas estão dizendo? Perguntou Maria. Alguns dizem que é calúnia, respondeu João, sem se virar. Outros dizem que é o karma. Maria abaixou a cabeça. Estou com medo, meu bem. Medo que me culpem. João se virou, olhando para o rosto inchado de sua esposa. Você é uma vítima, Maria. Não deixe ninguém fazer você se sentir culpada. Sua voz tremia, mas seus olhos estavam firmes. Na venda, os moradores se reuniram. Eu acreditava tanto nele, disse uma senhora. Quando meu filho se curou de uma febre, pensei que fosse por causa da água dele. Dona Cida a olhou com gentileza. Talvez não tenha sido a água, minha amiga. Talvez fosse apenas a hora de ele melhorar. A sala ficou em silêncio. À tarde, a polícia voltou. Levaram mais alguns itens do terreiro. Sofia observou de longe, anotando. Em seu caderno, ela escreveu: todo milagre falso deixa para trás uma ferida real. Alguns dias depois, a polícia realizou uma breve coletiva de imprensa. O delegado explicou que pai Joaquim foi oficialmente indiciado por fraude, lesão corporal e exercício ilegal da medicina. Na televisão local, seu rosto apareceu. Na venda, todos olharam para a tela em silêncio. Mas ele ajudava tanta gente, sussurrou alguém. Léo, que estava no canto, levantou-se e saiu. Dona Helena se reuniu com as mães que haviam passado pelo ritual. Ela falou com calma, explicando os efeitos do sedativo, assegurando-lhes que seus corpos estavam seguros. Mas quando viu algumas começarem a chorar, sua própria voz tremeu. O mais difícil de curar não é o corpo, mas o coração, disse ela com os olhos marejados. Semanas depois, o coronel convocou uma reunião geral. A sala estava lotada. Estamos todos feridos, disse ele com a voz embargada. Mas lembrem-se, o culpado é quem abusou da fé, não a fé em si. Não vamos nos acusar. Precisamos nos curar juntos. Não houve aplausos, apenas um longo silêncio e olhos úmidos. Sofia, ao fundo, observou os rostos. Viu João segurando a mão de Maria com força, viu Léo de cabeça baixa. Em meio à dor, algo começava a crescer, a coragem de ser honesto e de perdoar. O terreiro foi oficialmente fechado. A placa foi removida, o prédio abandonado. A grama cresceu alta no pátio. Mas sempre que alguém passava ainda olhava como se o lugar guardasse o eco de preces que um dia foram sagradas antes de serem profanadas. Numa tarde, Sofia sentou-se nos degraus do terreiro abandonado, olhando para o céu alaranjado sobre a serra. Ela escreveu a última frase em seu caderno: a fé é uma pequena luz no peito humano. Se bem cuidada, ilumina o caminho. Se abusada, pode queimar uma cidade inteira. O vento da tarde soprou suavemente. E pela primeira vez em muito tempo, Sofia sorriu. Em casa, João levantou o pequeno Bento que aprendia a andar no quintal. Maria estava na porta. Seu rosto ainda carregava traços de preocupação, mas também de esperança.
João sussurrou no ouvido do filho: o mundo nem sempre é justo, meu filho. Mas se nos apegarmos à verdade, continuaremos de pé. Ao longe, o som dos sinos da igreja marcou o final da tarde, misturando-se ao sopro do vento que vinha da montanha. Naquela